Fala pessoal, John passando aqui para conversar um pouquinho com você. Vamos tomar um cafezinho aqui enquanto a gente conversa algo muito importante, muito maravilhoso, tá? Bom, primeiro, antes de mais nada, eu quero conversar com você o seguinte, né? Nós estamos agora começando aqui, eu estarei fazendo mais vídeos aqui frequentemente, para nós conversarmos sobre fundamentos da vida, alguns assuntos até polêmicos até mesmo, né? E para te ajudar a crescer no Senhor Jesus, a fundamentar a sua fé, a, a fazer parte do que Deus está fazendo no mundo, tá bom? É muito importante isso. É importante que a gente saiba pegar a onda no tempo certo. Então, para nós começarmos agora a nossa conversa, né, direto ao ponto, é o seguinte. Eu quero falar um pouquinho sobre fome, tá? A fome ela é muito importante, a fome nos move, sabia disso? A fome ela faz você percorrer longas distâncias em busca de uma solução. Então a fome por si só, ela é assim um fator que nos faz nos mover, tá? A Bíblia diz em uma das parashiot, onde se fala sobre Isaac, né, que houve uma fome naquela terra e que possivelmente, né, ele cogitou descer para o Egito, mas ele ficou lá. Ele ficou lá na terra porque Deus deu uma palavra para ele para continuar na terra de Canaã, porque ele estaria com ele. Mas a ideia é, quando nós estamos num lugar e esse lugar começa a passar por uma escassez, a gente logo tenta para aquilo que é mais prático, para aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais lógico de ir, certo? Porque a gente procura soluções para a fome. E talvez você está agora numa situação na sua vida onde você está passando por escassez, né? Pode ser uma escassez financeira, pode ser uma escassez espiritual. Talvez você está passando por um longo período na sua vida onde você não ouve Deus, onde você não está ouvindo o que Deus está liberando sobre a sua vida, você não percebe o mover de Deus, né? Você não tem visto as evidências dos sinais de Deus. E quando a gente começa a viver por um longo período, mais do que o comum, mais do que o normal, de um período de escassez, né, que nos falta aquele alimento espiritual, nos falta aquele vigor espiritual, é porque possivelmente eu gosto de dizer que a nuvem se moveu. Então, lá em Números, capítulo 9, né, na Parashio Bechalotcha, né, que é o seguinte: quando você, né, ascender. Nessa parashiot, nessa parashá, vai falar sobre o estabelecimento do tabernáculo. E que no dia que o tabernáculo foi erguido, uma nuvem veio sobre o tabernáculo e ficou sobre ele. E o que isso significa? A nuvem ela aponta para o Espírito Santo, a nuvem aponta para a mão de Deus, a nuvem aponta para o favor divino. Tá? Vamos deixar isso bem claro. E o tabernáculo, obviamente, a presença de Deus entre os homens. Mas a nuvem ficava em cima do tabernáculo. Sempre que a nuvem se levantava, todo o acampamento desarmava suas tendas e acompanhava o mover da nuvem. Né? Então era muito importante que isso acontecesse, que eles fizessem isso, porque se eles permanecessem no mesmo lugar em que eles estavam quando o tabernáculo estava armado antigamente, né, na estação anterior, por exemplo, algumas coisas poderiam acontecer. Então é importante nós sabermos identificar quando a nuvem ela se levanta. E você sabe identificar se a nuvem já se levantou na sua igreja, sabe? Como mover no Brasil, na sua vida local, sabe? Talvez no trabalho que você está. É importante nós sabermos definir e entender esses fatores, tá? E, primeiro, um fator que nos faz entender que a nuvem se moveu, amigos. Escassez. Você está sem maná, você está sem água, você está sem proteção. Então, se você está se sentindo fraco, né, espiritualmente, se você está se sentindo aí malnutrido, né, desnutrido, pode ser um fator de que você está passando por uma fome espiritual, porque você, por algum motivo ou por outro, não acompanhou o que Deus está fazendo na sua vida pessoal, ou na igreja como um coletivo, ou no Brasil. Né? Então é muito importante que você saiba discernir e entender, se mover. Tá? E a água também fala do que? A água, obviamente, fala do fator mais primordial da vida, que é o Espírito Santo, né, que é o avivamento, que é o fator básico da vida. Para que haja vida no planeta Terra é necessário haver água. Então a água por si só ela tem um poder sobrenatural, mas ela aponta para algo maior, ela aponta para alguém, ela aponta para Jesus, que é a fonte da água da vida, ela aponta para o Espírito Santo. Então quando nós estamos num lugar onde nós não estamos fluindo no Espírito,
crescendo no espírito, né? Então isso pode ser bastante perigoso, tá bom? Então, eu quero que você comece a analisar agora a sua vida, eu quero que você comece a pensar agora no que você está vivendo, nos fatores, tá? Eu quero que você deixe até de ser um tanto emocionado agora, eu quero que você olhe para os fatos. Eu estou frio espiritualmente, eu estou com fome espiritualmente, eu estou com sede espiritualmente. Há anos eu não vejo o mover de Deus, há tempos eu não sinto uma presença gloriosa de Deus. Eu não vejo sinais e maravilhas na minha vida, nem nas pessoas à minha volta. Eu não vejo curas, milagres, eu não vejo derramar do Espírito Santo. Eu não sinto aquela presença do Espírito Santo na minha vida. Então, esses são fatores que podem indicar que você está passando por um tempo em que você está longe da nuvem, tá bom? No decorrer de Números capítulo 9, a partir do versículo 15, vai falar de alguns movimentos da nuvem, né? E que às vezes ela para sobre o tabernáculo, e ali eles vão montar o acampamento deles, né? E que depois essa nuvem pode ficar 2 dias, ela pode ficar 3 dias, ela pode ficar do amanhecer até o anoitecer, do anoitecer até o amanhecer do outro dia. Pode ficar meses, pode ficar um ano, mas o importante não importa se é uma semana, 2, 3, se é um ano ou 2, o importante, meu amigo, minha amiga, é você acompanhar o mover da nuvem, tá bom? Agora, vamos tirar um pouquinho desse nível um pouquinho individual e de pessoa e vamos olhar agora num panorama mais nacional do que Jesus está fazendo no Brasil. Então, o fato meus amigos, minhas amigas, o fato pastores que estão aí me assistindo, o mover de Deus se moveu sobre o Brasil, né? Eu vejo que está vindo algo muito grande de Deus sobre o Brasil, e já começou, aliás, tá? Nós aqui mesmo, no nosso ministério pessoal, na Ohana, estamos experimentando um derramar, estamos experimentando, explosão de sinais e maravilhas, milagres acontecendo, porque Deus já começou algo. Mas, Isaías diz assim, vejam, eu estou fazendo algo novo, porque vocês insistem em se apegar às coisas do passado. Então, se nós desejamos viver algo novo de Deus, nós precisamos nos entender, né? Precisamos entender o que Deus está fazendo de novo, cara. Nós precisamos, olhar de um ponto de vista mais sedento do que Deus está fazendo para participarmos desse novo mover, para participarmos dessa nova onda. E essa nova onda já chegou sobre o Brasil. Essa nova onda já começou a fluir em alguns pontos dessa nação. Em alguns lugares do Brasil já se ouve falar de coisas maravilhosas que estão acontecendo. E você? Você vai ficar sedento? Você vai ficar faminto? Você vai ser só um espectador do que Deus está fazendo no Brasil? Ou você será daqueles que vai fazer parte ativa nesse mover? Ou você será aqueles que não vai só assistir milagres, mas vai fazer milagres? Ou você será daqueles que será também uma fonte de Deus nessa nação? Então você precisa, tomar decisões na sua vida. Você precisa se posicionar ativamente diante de Deus. Primeiro, se posicionar debaixo de uma liderança madura, que entenda o que Deus está fazendo no Brasil, tá? Que você precisa fazer isso, você precisa se posicionar por meio de jejum, por meio de oração, por meio de leitura das Escrituras. Você precisa ser conhecedor das profecias bíblicas, para que nós possamos saber o que Deus está fazendo agora. Porque, olha, deixa eu te contar um negócio agora, de verdade. De tempo em tempos, meus amigos, há uma linha profética, né? De profecias que Deus liberou sobre as nações. E de tempo em tempo essas linhas proféticas elas vêm e elas tocam as nações, elas tocam, a nossa realidade. E é fundamental entendermos quando nós estamos vivendo um tempo de toque profético, né, dessa linha profética, para que nós possamos saber nos posicionar diante desses toques, diante desses derramares, diante dessas coisas novas que Deus está trazendo. Quando Jesus veio, ele veio trazendo algo novo. E os líderes religiosos da época dele não entenderam. E o crucificaram, e o mataram, e o rechaçaram. Mas nós não podemos ser desse tipo de pessoa. Nós temos que ser um tipo de pessoa, A verdade é o seguinte, os verdadeiros discípulos, os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros talmidim, eles são humildes, eles são simples, eles são curiosos, eles não são julgadores, eles não são
criticadores, sabe? Críticos do que está acontecendo, mas eles querem entender o que está acontecendo para que eles possam participar também. Então, meus amigos, por favor, abra mão do seu, sabe, das suas críticas, abra mão do seu orgulho, pare de se apegar à sua estrutura, pare de se apegar aos seus títulos, pare de se apegar, sabe, à história da sua igreja e se apegue à história do plano de Deus. Sabe, pare de se apegar ao título que te deram e se apegue ao título de filho que Deus deu para você e faça parte do que Deus está fazendo nesse mundo, tá bom? Porque algo novo já começou sobre o Brasil e é hora de nos levantarmos, é hora de nós estarmos unidos, de nós estarmos agora atentos para nos posicionar e falar: Pai, derrama, se o Senhor tiver que começar algo na minha cidade, algo na minha igreja, que seja comigo. Pai, se você tiver que começar algo novo no meu estado, que seja na minha igreja, que seja através de mim, seja você um canal, sabe, um poder de Deus. Deus não precisa de muitas pessoas, Ele precisa de apenas uma pessoa que se posicione porque entende o que Ele está fazendo. Vamos lá. Então, se posicione, seja você um canal aberto de Deus no lugar onde você está. Seja você aquele que vai iniciar o algo novo de Deus na cidade onde você está, na igreja onde você está, e participe do que Deus está fazendo. Seja atento, seja humilde, seja simples, abra mão das críticas e seja atento e participe do que Deus está fazendo. Se posicione corretamente, de acordo com o tempo, de acordo com o perfeito time de Deus, tá bom? Essa é a mensagem que eu tenho para passar para você hoje. Muito obrigado por estar aqui comigo, por me ouvir, pela sua atenção. Eu sou muito grato por ter você aqui, tá bom? E se esse vídeo abençoou a sua vida, se esse vídeo falou com você, mande para alguém também, abençoe o vídeo de alguém, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau. Beijo do apóstolo João.